Amigos inscritos e membros do canal Spook House Cassalbrades, Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo. Eu não sei se isso aqui é um bate-papo semanal ou uma análise espiritual. Eu não sei. Talvez um bate-papo semanal. Vamos lá, hoje é o seguinte. Eu recebi por e-mail esse videozinho e eu achei hilário. Claramente, nossos queridíssimos meninos do Fro, Monark, saudade, viu, fio? Saudade, recebi lá o chamado de, você não quer voltar no Fro, mas aí não tive mais, né, o feedback de vocês. Mas estamos aqui à disposição, caso vocês queiram conversar, podemos bater um papo. Eu achei essa chamada muito legal, esse cortezinho que foi feito, flow fora do contexto, e remete a uns questionamentos curiosos sobre a questão de ver ou não ver fantasma. Será que realmente Monark, Igor e as meninas do Vênus têm medo de fantasmas ou seria uma falta de conhecimento sobre para poder entender as relações que nós temos no mundo? O que vocês acham? Vamos lá, vamos continuar o videozinho aqui. Eu vou dar um play e a gente vai conversar e entender os apontamentos que foram colocados, que eu acho muito legal. A gente está conectado pelas flutuações do campo quântico. Eita, menino, pera aí, vamos aumentar aqui. Como é que é? Fala de novo que você é o rapaz da sabedoria. A gente está conectado pelas flutuações do campo quântico. Nós estamos conectados pelas flutuações do campo quântico. Eu não sei o que é o campo quântico. Assim, quando surge a ideia da física quântica estar atrelada a uma espiritualidade, muitos apontamentos por físicos surgiram dizendo: What? Física quântica não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver. A física quântica é uma física, pelo que eu sei, e muito pouco. Ela é teórica, onde ela vai analisar realmente os átomos. Então vai partir do princípio de quarks, gluons, a questão, né, de como se dá esses princípios de polaridades, mas aonde se encaixa isso no contexto espiritual? Eu não sei. Realmente, eu não vejo a física quântica sobre a espiritualidade. Até porque existiam conceitos antigos dentro dos estudos falando que a vacuidade seria a ausência total de algo. As pessoas perguntavam, mas será que sempre existem espaços entre as matérias? Antigamente acreditava-se que sim. Hoje, percebe-se que dentro das próprias matérias, dos átomos que constituem as matérias, existem os gluons, que são a união, o princípio da união desses quarks. Mas, de novo, eu sou muito leigo em física quântica. Então, não tem como atrelar a física quântica a um princípio de espiritualidade. Não tem comprovação sobre isso. Não tem como justificar uma coisa com a outra. Física é um princípio da ciência, onde vai trabalhar realmente um princípio mais teórico sobre a constituição dos átomos, dos nêutrons e tudo mais. Positivo, negativo, tudo mais. Vamos lá. Sobre a questão da espiritualidade, ainda existe uma grande separação para tentar a ciência justificar a religião ou a espiritualidade e a espiritualidade tentar comprovar algo para a ciência. Veja, nunca foi um intuito da própria ciência em querer avaliar, por exemplo, aonde está inserido a alma no corpo humano. Porque não se sabe. Talvez em alguns a alma esteja no intestino, de tanta merda que tem na cabeça. Outros, aonde? No hinduísmo, por exemplo, nas escolas hindus, acredita-se que sim, existe uma conexão de um eu superior. Então, dentro de uma anatomia religiosa e não científica, dentro da religião hindu, acredita-se que exista sim uma conexão com 3 órgãos, que não são o intestino, delgado ou grosso, mas que são 3 órgãos que são extremamente de importância ao ser humano e que sim, certos pontos de energia relacionados a tais órgãos, quando nós morremos, eles são desconectados e retirados como um princípio de uma segunda alma, que seria um eu superior. Dentro da anatomia hindu, nós temos 2 almas. Uma que seria o eu encarnado e o eu superior, ou eu que seria uma parte desencarnada.
Ao longo das práticas de meditação, nós conseguimos unificar o corpo encarnado com o corpo desencarnado. E aí acontecem todos os efeitos de insights, percepções, aumento da sensibilidade do corpo de energia, a abertura dos pontos de energia e várias outras conexões que eles chamam de enlightenment, ou seria a iluminação. Mas ela não dura para sempre, ou seja, ela cessa à medida que você volta para o corpo físico. Então uma coisa é a ciência, outra coisa é a religião. Hoje, eu volto a dizer, não há a intenção da ciência tentar comprovar a religião. E a religião, por si só, não precisa mais da ciência, porque ela está atrelada à fé, à crença, aos outros alicerces do indivíduo, no qual necessitam de acreditar em algo para continuar existindo. Então, de novo, há uma separação. Então, física quântica é uma coisa, religião, religiosidade e as crenças são outras. A gente está conectado de algum jeito, irmão. Tá Sim. ligado? Agora... O princípio de conexão, Igor, é muito interessante porque dentro de uma escola das Filipinas, acredita-se que sim, nós estamos conectados entre nós. Estamos. Por quê? Porque nós projetamos formas de pensamento um para o outro constantemente. Nós projetamos emoções constantemente um para o outro. E nós agimos junto aos outros. Imagina o ambiente, o mundo, 8 bilhões de pessoas hoje. Nós temos habitantes que vão desde do Alasca, né, ou conhecido também ali na parte do Mackenzie, Vladivostok, que todo mundo queria no War, até a terra dos pinguins lá embaixo. Existem correlações entre o ser humano. Pensamentos, emoções e ações. Com isso, nós predeterminamos condições de existência entre um e o outro. Sejam momentos de briga, sejam momentos de amor, sejam momentos de ódio, nós criamos isso. Tem gente que briga tanto com o próximo que quando realmente o próximo vai embora, ele sente falta da briga. E isso acontece. Nós nos correlacionamos. Um grande professor das Filipinas, ele estava dando uma aula nos Estados Unidos para 100 pessoas. Subiu uma atriz famosa de Hollywood que estava lá assistindo a aula dele num hotel. Ele simplesmente olhou para as pessoas e falou: quantas pessoas querem a roupa que essa mulher tem, o brinco que ela tem, o marido que ela tem, o sapato que ela tá, o carro dela, a vida dela? Muitas pessoas, talvez milhões de pessoas que assistem ela no cinema. Ele fez um gesto para predeterminar a relação da retirada das formas de pensamento e dessas relações que as pessoas têm para com ela, e ela desmaiou. Ou seja, ela não tinha nem a própria energia física que estava inserida em seu corpo. Ela simplesmente vivia à base da energia, dos pensamentos, da motivação de outros. Na hora que ele cessa, ela desmaiou e foi para o hospital. Isso foi documentado por mais 100 pessoas que assistiram a essa cena. Então nós temos sim relações. E cabe a nós colocarmos limites até onde predetermina-se essas relações de causa e efeito, essas existências. Nós colocamos limites em redes sociais, queremos ou não queremos redes sociais. Eu não tenho Twitter, porque eu acho que é uma rede extremamente tóxica e eu preferi ficar fora do que ficar discutindo, perder meu tempo tweetando, no qual eu poderia estar estudando música, poderia estar fazendo minhas práticas religiosas, podia fazer doação na rua de roupas, ajudar pessoas que estão precisando, do que ficar perdendo meu tempo discutindo. Eu não tenho Instagram, quem tem é a Dani, minha esposa, que fica ali ajudando, eu não uso. A única rede social que eu tenho é o YouTube, e que tem bloqueio de palavras. Eu não perco meu tempo com pessoas que não querem ou não precisam me ouvir. Eu vou conversar com pessoas que realmente estão abertas a conversar comigo. Então nós temos que predeterminar as relações de troca, até onde eu posso levar quem eu sou para o mundo e até onde o mundo vai consumir aquilo que eu sou ou aquilo que eu tenho a oferecer. Você predetermina isso e aí você coloca ao longo do seu dia o quão você vai dedicar-se aos outros e o quão você vai dedicar a si próprio.
É porque tem gente que vê fantasma. Eu acho isso muito louco, essa porra. Cara, eu também acho isso maluquice. Caracoles, como assim ver fantasma, velho? Que isso? Ha! Yeah, yeah! Vamos entender esse ponto que eu acho que até as meninas do Vênus, elas precisam entender. Eu nunca fui chamado para ir no Vênus. Não sei por quê. Às vezes eu acho que elas não gostam de mim, ou às vezes acho que elas não acreditam em mim, ou acho que elas ouviram tanta merda de pessoas que foram lá falar merda a meu respeito, que elas já criaram uma pré-definição de quem é o Spook Houses. Sem problema nenhum, tá? Tem muita gente que falou merda a meu respeito na internet, e alguns responderam judicialmente por isso. Vamos lá. Ver fantasmas. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Quanto você acha de realmente pessoas no mundo que teriam a habilidade ou capacidade para poder ver fantasmas? Ou quanto você acha que teriam de pessoas no mundo que já viram fantasmas? Ou que acham que já viram fantasmas? Eu lhe garanto que acham que viram fantasmas é extremamente elevado. Mais elevado do que a gente pensa. No Brasil, de acordo com o IBGE, nós temos, eu acredito que 80% do povo brasileiro, para mais, sejam cristãos. Mas desses 80% que são cristãos, existe uma parte que é um cristão ali meio que pé na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé e pé no Espiritismo. Por mais que se autodefinam como, eu sou cristão, eu frequento o centro espírita, eu gosto de uns batuque. Quando você vai no centro espírita, que eu não sei, pode ser 5%, 10% do povo brasileiro que realmente cultua Umbanda ou Quimbanda ou Candomblé ou centros espíritas, ou realmente o percentual de espíritas no Brasil, você tem realmente pessoas que vivenciam espiritualidade e que veem espíritos. Acredito que a grande maioria das pessoas que trabalham em centro espírita, elas não só incorporam espíritos, mas elas têm a habilidade de ver, de sentir, de perceber quem eles são, ou o que eles são, ou onde estão. Eu acredito que as meninas do Vênus, os nomes fugiram da minha mente, a culpa é minha. Mas, quando você está em casa e você tem aquelas percepções de, cara, eu estou me sentindo observado, eu senti um arrepio, tem alguma coisa passando por aqui, eu não sei, estou me sentindo incomodado, eu vou sair de casa, eu garanto que as duas passaram por isso. Como eu também acredito que o Igor já passou. O Monarca eu acho meio difícil, porque eu não sei se o Monarca ainda está no seu próprio corpo. Essa é uma questão. O fato é, todos nós já tivemos uma percepção. Quanto eu me importo se essa percepção é real? Quanto eu quero que ela seja real? Quanto eu vou atrás de respostas para isso? E aí sim a pergunta que eu faço para as meninas do Flow. Todas vocês duas já tiveram essas percepções, mas o quanto você se importa com isso? Essa é uma questão. Muitas vezes a gente quer ignorar. Por quê? Porque a gente já tem tanta coisa na vida, por que eu vou me preocupar com espíritos? Por que eu vou me preocupar com consciências de pessoas que faleceram? Por que eu vou me apegar a uma situação? Eu não quero. E você tem total liberdade de escolha. Você não é obrigado a acreditar, mas você tem que conhecer. Por quê? Porque quando a gente conhece, a gente não só tira os medos, mas a gente tira o preconceito de quem o faz. Quando a gente entende que a Umbanda, Quimbanda e Candomblé e os centros espíritas de origem, obviamente, kardecistas, existe um porquê. Embora tenham questionamentos sobre alguns, a grande maioria, eles vão trabalhar um princípio de caridade, um princípio de ajudar as pessoas por meio daqueles que se foram. A África é um continente muito místico e ele trabalha muito essas questões de consciências de antepassados. Então, quando você vai para a África e você vai lá para Togo, Lagos, para Nigéria, você vai ter acesso a povos que cultuam seus antepassados, os famosos egunguns. E quando você está do lado de uma família que cultua os seus egunguns, eles vão trazer palavras de antepassados ou pessoas que incorporam seus ancestrais, trazendo a você certas situações que você tem que corrigir em sua vida. E às vezes certas consciências são tão precisas que as pessoas se assustam com as histórias. E essas histórias, elas realmente impressionam. O medo daquele que escuta e fala, cara, vocês escutam cada história que você fala, não tem como questionar. Porque torna-se uma verdade tão forte que quando acontece conosco, é um momento de decidir entre, cara,
eu não conheço, mas eu sou obrigado a acreditar. Esse é um ponto curioso. Então, existem pessoas que sim, veem espíritos. O quão realmente eu, Rodrigo, que vejo espíritos, alguns, me importo. As pessoas têm uma visão muito deturpada sobre o que eu faço, ou sobre o canal Spook Houses. Eu não faço talk show com os mortos. Eu não tô, sei lá, tomando banho e vem um espírito falar: "Ô, e aí, vou bater o papinho?" Não. Eu caguei para isso. Por quê? Porque eu não falo com os mortos, eu encaminho a consciência dos mortos trabalhando com técnicas budistas dentro do budismo tibetano-vajrayana, o qual traz há 3.000, 4.000 anos a aplicabilidade dessas técnicas, encaminhando as consciências. E são técnicas utilizadas por outros povos da antiguidade, o qual vão realmente olhar aquele ser que está precisando de nós e nós encaminhamos. Veja, eu queria conversar isso com as meninas do Flow, tá? Do Vênus. Meninas do Flow não, né? Do Vênus. A relação é muito simples. Quando nós morremos, e todos nós vamos morrer, e vocês também vão morrer, nós temos dois caminhos a serem seguidos. O caminho da aceitação, tipo assim, eu tive uma vida muito legal, eu aceito a morte, pronto para outra, vambora, coloca o cintinho, se prende no carrinho e vamos lá ser levado para uma outra consciência. Ou nós ficamos aqui dizendo: pô, cara, eu ia lavar meu carro hoje, e agora? E quem vai pagar aquela conta? Será que eu paguei a conta de gás? Cara, eu não levei o cachorro para passear, eu não tirei o lixo também, minha mulher vai me matar. Qualquer fator que leve à sua distração no momento da morte, trazendo como princípios, obviamente, nas escolas orientais, você vai ficar pegado aqui, você fica preso à sua matéria, à sua ignorância, à sua raiva, à sua inveja, ao seu orgulho, ao seu apego, a tudo aquilo que lhe deu prazer, a tudo aquilo que lhe deu vontade de continuar ainda acreditando na matéria, seja a sua droga, seja a qualquer coisa, um prazer, um sexo, qualquer coisa que você idolatrou, você viveu para, você dedicou a sua vida para. Quando nós ficamos presos aqui, dentro do Oriente, seja no Japão, seja obviamente no Tibete, na Índia, nas Filipinas, na China, na Tailândia, existem nomes que se dão a esses seres. Aqui no Brasil, nós chamamos dos obsessores, que são seres que são obcecados por alguma coisa ou por alguém. No Oriente, eles têm uma ramificação de nomes. Por quê? Dentro desse princípio, por exemplo, da raiva, existem consciências que têm nomes específicos. Esses nomes específicos é o que vão designar a natureza de cada ser, que eram seres humanos. Então você começa a ver esses seres como pessoas normais, como pessoas que ainda estão perdidas aqui e que precisam de auxílio. Eu não sento com uma pessoa enraivecida que morreu com sua raiva e fico perguntando: olá, me conta de que cidade você veio? Você quer mandar um beijo para quem? Para o teu pai, para tua mãe, para você? Eu não faço isso. O talk show com os mortos, ele não é realizado. Por quê? Porque esses seres não têm mais a consciência e a interpretação do que é o certo e o errado, ou o que eles estão fazendo ou o que não estão fazendo. Porque se eles tivessem a interpretação de que, putz, eu morri, eles iam aceitar a morte. Então, nesse caso, a gente não faz o talk show, a gente encaminha por práticas de oferendas de aromas, oferenda de alimentos, oferenda de música, para que eles possam adquirir a consciência do que eles foram e serem naturalmente encaminhados por uma compaixão a todos os seres existentes. Isto é o budismo tibetano-vajrayana, que é uma escola que eu faço parte já há muito tempo, tá? Então, nós fazemos a oferenda a eles, tá? Ver. O corpo humano, ele é predeterminado também por frequências e por vibrações. Você identifica vibrações. Quantas vezes você ficou arrepiado por alguma música que você escutou? A emoção gera o arrepio. Ou ficou arrepiado por de repente está na tua casa e alguma coisa te fez ficar arrepiado. Nós trazemos as percepções sensoriais. Tem pessoas que têm um ouvido absoluto e elas conseguem escutar coisas que você não escuta. Tem pessoas que têm um olhar, que eles têm a percepção de cores que às vezes outros não têm. O Tiger Woods, que foi um jogador de golfe, eu acho que ele ainda é, ele fez uma cirurgia de vista no qual aperfeiçoou cada vez mais a sua percepção, a sua visão.
sabe? Quer dizer, nós trazemos essas percepções, mas nós não damos importância a elas. Existe uma história de que quando uma pessoa perde, por exemplo, a sua visão, a audição torna-se o foco principal e o campo dele de escuta é muito maior do que de uma pessoa normal. Porque a atenção dele remete a essa percepção sensorial, como um morcego. Ver espíritos nada mais é do que uma própria evolução das percepções da consciência. No budismo nós temos 8 consciências, 5 delas são sensoriais, tato, olfato, paladar, por exemplo. Quando nós percebemos a presença de certos espíritos, é como se fosse um super radar. Então, sabe quando você sente aquele arrepio, dizendo, poxa, passou alguma coisa aqui? Antes dela passar por você, o meu corpo de energia já identifica essa consciência a 2, 3 metros. Então eu sei quando tem espíritos trafegando pela casa, porque eles batem no corpo de energia e me geram o dito arrepio antes de você ficar arrepiada. Então eu já tenho uma percepção, que remete a essa consciência sensorial. A outra é a minha tela mental. E aí sim, o espiritismo ele entra. Por quê? Porque ele traz o princípio da tela mental. Só que a tela mental no Oriente é diferente da tela mental que nós temos hoje no espiritismo. É muito melhor. Por quê? Porque no Oriente nós temos escolas como a medicina tradicional chinesa, nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos até as práticas da Tailândia, que fazem com que a sua tela mental ela abra, expanda. Nas Filipinas temos escolas que ensinam muito bem isso, onde você evolui cada vez mais o seu corpo de energia e você consegue trabalhar essa dita tela mental. O que é uma tela mental? Um exercício muito simples para vocês, meninas, entenderem, meninas do Vênus, é quando você fecha os olhos e fica com uma vela na sua frente. Quando você fecha os olhos e você fica com essa vela na sua frente, você vai ver a imagem da vela, você vai ver a chama da vela. Isso sim é uma tela mental. Ele surge como um reflexo daquilo que você está vendo na sua mente. À medida que realmente eu percebi um espírito se movendo na minha casa, minha atenção se remete para ele, eu fecho os meus olhos, a constituição dele, ele começa a ser montada na minha tela mental. Então eu começo a ver se é homem, se é mulher, quais são as características que ele plasma, como ele está vestido, até mesmo as marcas que levaram ele à morte, por exemplo, um acidente de carro, ou uma bala perdida, ou não, né? Porque não existe bala perdida, ela sempre encontra alguém, ou uma facada. Então eu consigo identificar por essa tela mental o que ele é. Então, a habilidade de ver espíritos, ela vai surgindo e à medida que eu quero desenvolver isso, eu vou buscar escolas orientais, ordens esotéricas que me auxiliam para poder desenvolver cada vez mais esta habilidade de me, além obviamente de discernir o que eles são, mas também para me proteger, para evitar realmente o medo. Na hora que eu entendo o que eles são, como eles são, eu perco medo. E muitas vezes eles vão até embora. Por quê? Porque você identificou. Você olha para ele e fala, eu já sei quem você é. Você não me dá medo. E eles vão embora. Entendem? Eu tenho medo. Eu entro numa pira de, pô, é que pra mim, no primeiro momento, é difícil acreditar. Eu queria ver, pô. Eu não queria... Fica difícil, Monark. Eu queria te ajudar nisso, mas acho que você vê tantas outras coisas, Monarquinho. Não. Seria ótimo, se o fantasma, tá bom, tem outra coisa. Ó, então só alguém... alguém- É legal, beleza, se existe fantasma, então se eu morri, não acabou o jogo. Fantasmas, se vocês quiserem aparecer pra mim e falar alguma coisa, aparece pro Monarca e ele passa um recado. Que ele quer ver, eu não quero. Sempre, desde pequena eu ficava, não aparece pra mim, porque meu irmão via quando ele era pequenininho. Meu irmão via quando era pequenininho. Crianças têm geralmente essa habilidade de poder interagir com um mundo que nós desconhecemos. Até os 7 anos de idade, a criança não tem essa formação da consciência, ela trabalha mais a formação do seu subconsciente, né? A questão, o subconsciente está formado, o consciente não. Aí, a partir dos 7 anos, o consciente se faz mais presente e aí vai tudo para o subconsciente, o que ela viveu ao longo da sua infância. Então, nós trabalhamos a partir dos 7 anos a constituição do eu.
a necessidade, obviamente, de interagir sobre as relações sociais da vida. Até então, até os 7 anos de idade, a criança ainda age pelo próprio instinto e pelo impulso. Então, crianças, por exemplo, de 5 ou 6 anos, podem sim manifestar certas, vamos dizer assim, comportamentos de ver coisas. Eu já falei para vocês, tem um rapaz que eu trato a família há mais de 10 anos. Ele teve gêmeos. Um dia ele me ligou falando, cara, meu filho tá gritando aqui à noite e ele tá apontando para a parede. E eu tenho certeza que tem algo. Você pode vir? Eram 8, 9 horas da noite na casa do cara. Ele era meu vizinho. Cheguei lá e tinha, obviamente, um baita de um espírito na sala. E eu conversei com ele sobre o que estava acontecendo e o porquê dessa relação, dessa consciência estar atrás do filho deles. E era engraçado porque um via e o outro não, sendo gêmeos. Então, um se importava demais e ficava chorando, apontando para o canto. O outro não, ficava só olhando para o outro, tipo assim, tá chorando, filho? É teu, abraça. Então, crianças têm mais essa percepção, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Existem informações de amigos invisíveis, de formas de pensamento muito claras às crianças e que confundem muito a relação de formas de pensamento criadas por monstros do imaginário do que espíritos reais que estariam assombrando uma criança, tá? Então, acho interessante esse depoimento dela porque traz realmente essa percepção de que talvez de as 4, 5 pessoas acabem vendo espíritos. Mas é isso, de novo, eu agradeço, só queria elucidar esse ponto, porque como eu nunca fui no Vênus e a gente nunca abordou essa questão e nunca tratou, e eu acho que eu nunca irei no Vênus, já fui no Flow e muitas pessoas abriram a consciência graças ao que eu apresentei e aos escritores, ao conhecimento que eu passei. Muitas pessoas entraram no canal advindo do Flow, e eu agradeço muito ao Igor e ao Monark pelo que fizeram por mim e o que fazem por muitos canais que querem realmente e precisam ter alguém que os escute, ter alguém que consiga mostrar seus projetos, seus trabalhos, mostrar realmente a sua educação, da onde trazem conhecimentos, que conhecimentos são esses. Acho esse um trabalho incrível, tá? Tem muitos podcasts que não fazem isso, tem podcasts que estão nem aí para o seu convidado, ignoram completamente sua existência, outros que se importam. Então eu quero agradecer bastante ao Flow, eles fizeram muita coisa por mim, muita coisa pelo canal Spooky Houses, e quem sabe um dia eu vou no Vênus também conversar com as duas e levar uns obsessores para que elas possam sentir, tocar e vivenciá-los. É isso, muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até agora. Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, leia-se complementar e não substituir. Nós complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e obter todas as informações, inclusive os valores referentes a isso, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas e eu cobro por esse tipo de coisa. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 formas de ajuda. Um deles é o Seja Membro e o outro é o PayPal. O Seja Membro, você clica aqui abaixo, vai ser encaminhado, acho que por uma página, e você pode doar, acho que são até R$8. Não, minto. O Seja Membro é até R$8, o PayPal você doa o valor que você quiser. Então vamos lá. O Seja Membro está aqui embaixo, você clica, vai para uma pagininha, aí você doa até R$8, porque nos ajuda bastante. E o PayPal, você copia o link aqui embaixo, joga no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que também nos ajuda. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.